E sucedeu que depois disso, que Benezete, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Agora, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase este tempo, haverá uma medida de farinha, e haverá por um ciclo, e 2 ciclos de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Versículo 9 agora, do capítulo 7. E então disse uns aos outros: não faz bem este dia de boa nova, e nos calarmos se esperarmos que até a luz da manhã algum mal nos sobrevier. Vê-lo agora, vamos e anunciamos a casa do rei. Pode sentar. Amados, boa noite, a paz do Senhor. Aqui fala que Samaria é cercada. Israel está cercado. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. O rei da Síria cercou com seu exército, ele subiu e cercou Samaria. E ali, uma cidade, ou um país que está cercado, não entra e nem sai mercadoria. E principalmente quando o país depende que venha uma alimentação de fora, né? Você vê que alguns países que compram muita mercadoria do Brasil, compra carne, compra trigo, né? E se deixar de importar, vai ter fome, vai ter escassez. Está ali naquele lugar. E eles estavam numa situação tão difícil que eles estavam dando até seu filho para que comesse, para que não pudesse, porque a escassez era a fome e Samaria estava grande. Mas ali havia um profeta que, quando ele liberava a palavra que acontecia. Muitas das vezes, na vida de nós, vem uma adversidade, vem uma escassez, vem uma luta, e a pessoa se abate, se desistece, e vem liberar uma palavra profética, e vem liberar uma palavra poderosa para que Deus venha reverter aquele fato. Ninguém sabia o que fazer naquela situação. A situação estava difícil. O rei da Síria também estava com muita raiva do profeta Eliseu, mas diante de uma adversidade, diante de um cerco, diante de ele estar passando ali, né, aquela escassez, um profeta se levanta para profetizar. Eu não sei a situação que você está passando em alguma área da sua vida, se é saúde, se é financeira, se é familiar, mas você tem algo poderoso, que é a palavra, né? A palavra profética, a palavra de Deus, hein? E você pode profetizar em cima daquela situação, hein? No lugar de vergonha, no lugar de fome, de escassez, pode vir abundância. Deus pode reverter aquele lugar. E esse texto que eu falo, que Deus supriu a necessidade, né, com a nação, e um dia ele disse agora. E Deus não pode suprir essa necessidade, Deus não pode amar, Deus não pode te abençoar. Interessante, irmão, que em um dia Deus supriu a necessidade dele. Você pode assim pensar comigo, toda vez que tem uma guerra, o que acontece? Não tem uma guerra? O que acontece com os combustíveis, com os preços, com tudo? Vai para onde? Vai para o alto. Começa a ver? Crescer, a pressão começa a aumentar. E a gente começa a ter dificuldade. Mas se tiver profeta no nosso meio, Deus muda a situação. O
e a ser suprido das suas necessidades. Muitas das vezes, irmão, diante de uma situação, você não está no banho, você não ora, você não profetiza. É mais fácil a pessoa que reclamar, murmurar, do que profetizar. E ali estava, ninguém sabia, irmão. Estava uma situação difícil. Imagine, mas você está matando até as crianças e tudo para o quê? Servir de alimentação. Coisas terríveis. Mas tinha um profeta com a visão de Deus que liberou uma palavra de disse: olha, amanhã, a esta hora, né? Vamos dizer assim, a 8 horas e 3 minutos, né? 20 horas e 3 minutos, Deus vai mudar a sua situação, Deus vai tirar essa escassez, Deus vai dar com providência, Deus vai mudar o quadro, né? E aí você creria nesta palavra? Você creria que o que Deus está falando poderia se cumprir? Uma vez, irmão, eu profetizei algo em cima dessa palavra, mas me esqueci que tinha profetizado no dia anterior. Aí eu liguei para pedir informação. A pessoa disse: não, pastor, não precisa ligar não, Deus já me deu a vitória. Mas era meu. Aí eu brinquei da palavra que o senhor profetizou ontem. Deus fez um grande o quê? Milagre. O milagre foi o quê? Liberado. Agora o milagre foi liberado por quê? Porque ela creu, porque ela acreditou. E da mesma forma, irmão, a tua palavra ela tem poder. Amém, irmão? A tua palavra pode mudar qualquer situação. E o que eu quero dizer para os irmãos, que Eliseu, ele profetizou que a falta de alimentos estava chegando ao fim. Que estava chegando ao fim, que a falta de alimentos em Samaria estava chegando ao fim. Que a escassez estava chegando ao fim. Dessa batalha que vocês estavam vivendo, está chegando ao fim. O Senhor castigou Samaria, que largou o Senhor. Eles começaram a praticar coisas ruins. Ele começou a fazer coisas que não convinham. E aí deu essa punição. Deus permitiu que ela fosse cercada, que a luta viesse sobre ela. Mas agora o Senhor está dizendo que ia mudar o quadro, que ia mudar a situação, que aquela escassez que estava acontecendo ali, brevemente estava chegando ao fim. Você vê que até aquelas coisas que ele estava comprando ali, o valor estava caro, era conhecido por outro, mas os preços iria cair também, porque Deus ia fazer uma coisa linda, uma coisa bonita ali no meio deles. E quem é que está na porta da cidade? Os leprosos. O leproso estava ali, irmão. E eles pensaram: se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer. Se o Ciro nos aceitar, mas se não aceitar, nós vamos morrer. E quando ele entra no arraial de Ciro, Deus já tinha feito um rebuliço. Deus já tinha feito algo poderoso ali naquele lugar, que o Ciro pensou que Israel se ajuntou contra a nação e largou tudo, largou ouro, largou prata, largou comida, largou tudo ali, naquela cidade, naquele lugar que estava acampado, cercando Israel. Ele estava com muito mantimento ali. E o leproso entrou numa caixinha, pegou ouro, pegou prata, escondeu. Mas depois o coração dele pesou. Disse: só se nós se falarmos dessas boas novas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, algum mal pode nos sobreviver. Mas vamos fazer o que agora? Anunciar a casa do rei. Quer dizer, eles anunciaram aquela boa nova. Qual é a boa nova? Que o Ciro não estava mais cercando Samaria. Que a perseguição tinha o quê? Terminado, hein? Que a escassez também ia terminar, que a fome ia terminar também. Mas sempre tem um, né, irmão, no nosso meio que não crê. E o capitão que guardava a porta dizia: como é que pode suceder isso? Ainda que Deus abra a janela do céu, como é que Deus pode fazer? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Você pode até ser provado até a última hora, mas Deus faz. É um milagre.
eu supro as necessidades. Aleluia. E Deus está me dizendo que Ele vai fazer um milagre também de alguém aqui. Amém. Ele vai te surpreender. Ele está dizendo que você continue crendo. E o capitão não creu, irmão. E Eliseu liberou também uma palavra, disse: incrédulo, tu verás a providência de Deus, a bonança de Deus, mas você não vai ver. E aí, quando trouxeram a notícia que o leproso trouxe a coisa nova, aleluia, que os filhos tinham fugido, deixado um grande despojo, ouro, prata, comida, o povo ficou apavorado por aí. O povo ficou desesperado, arrombaram a porta, aquele estava guardando a porta, o capitão foi atropelado. Ele viu a glória de Deus, mas não participou, porque ele foi credo e morreu atropelado pela multidão. Então, irmão, se Deus está dizendo que amanhã esta hora, que amanhã este minuto vai estar com a surpresa, vai estar com a provisão, né? Vai tirar, aleluia, a vergonha, vai tirar a seca, aleluia, vai tirar a prisão da tua vida, você tem que crer. E não precisa ficar olhando para ela, não, para chegar na hora, não. Você precisa somente crer. Porque quando o Senhor se apresentou a Tomé disse: eu só creio se eu tocar. Jesus se apresenta e disse: Tomé, toca. Quando ele tocou no achado, eu disse: meu sou meu. Aí Jesus disse: só porque tocou, creu? Bem-aventurados que não vê, mas crê. Quem crê que você vê? Irmão, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer nunca por você. Tem coisa que é você mesmo fazer, com o seu dom natural, com a capacidade que Deus te deu. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. E Maria não tinha condições mais ali de fazer alguma coisa. Deus foi lá e fez. Deus foi lá para o milagre. Ele deu um ungido, ele fez um reboliço, o ciclo largou toda o seu acampamento que estava acampado lá. Amém, irmão? E Deus usou a vida daqueles 4 leprosos e dizendo que era dia de boas novas. Você crê, irmão, que essa semana será uma semana de boas novas sobre a sua vida? Que Deus é poderoso para trazer uma boa notícia. Às vezes a gente ouve tanta mal notícia aqui, mal notícia ali, é uma conversa aqui, mas a gente precisa também ouvir as boas notícias. Alguém está te ligando e diz assim: olha, a vaga é tua, olha, você ganhou uma promoção, olha, louvado seja o nome do Senhor, olha, você está com essa dívida no cartão, com essa dificuldade, Deus mandou o quê? A providência, mandou a provisão, né? O milagre aconteceu. As boas notícias. Quem crê, irmão, na boa notícia de Deus? Amém, Deus. Quem crê na boa notícia? Amém. A Bíblia fala que já estava com aquela fé e foi até Jesus para rogar que Jesus o quê? Curasse a sua filha. Mas de repentemente, aqueles que vinham atrás dele, Senhor, já não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. E a Bíblia diz que Jesus ouviu aquela palavra, aquela notícia que veio para tirar a fé de Jairo. Jesus disse: Jairo, não tenho mais, creia somente. E Deus está dizendo para alguém nesta noite: não tenho mais, creia somente. Não tenho mais, creia somente. E você vê, irmão, que naquele momento, então houve um evento ali, aí continuou apertando a Jesus, a mulher do grupo de sangue foi por trás dele, aleluia, tocou, curou, ainda demorou um pouco, e já era ali esperando. E quando acabou de fazer aquela cura, Jesus vai na casa de quem? De Jairo. Quando chega na casa de Jairo, Jesus diz: por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela dorme. Aí começaram a rir, esse mestre está maluco. A menina morreu, está dizendo que a menina está o quê? E vai Jesus mandar sair todo mundo. Só está saindo o quê? Pelo diabo.
e João. E ele disse: Talita está como? Moleque Tico, menino de Tico, levanta e anda. E a menina ressuscitou. Por que a menina ressuscitou? Tanta pessoa está dormindo, como está morto, para Deus é a mesma coisa. A qualquer momento ele pode o quê? Ressuscitar. Que Deus está falando para nós hoje. Que assim como o profeta Eliseu profetizou que haver mudança ali em Samaria, Deus está dizendo que vai haver mudança na tua vida financeira, sentimental, familiar, saúde, algo que aquela coisa que diz assim: eu preciso de um milagre, gente. Eu preciso de um milagre agora. E o milagre que eu preciso só Jesus pode. Tem coisas, meu irmão, na nossa vida que só Jesus pode fazer, que só Jesus pode realizar. E ali estava cercado a Samaria, ali não tinha alimentação, ali estava, até as crianças estavam sendo jogadas para que morresse e no outro dia se alimentasse. A situação estava difícil. E o profeta chega, profetizou algo, e teve alguém que disse assim: ainda que a água esteja no céu, como Deus poderia fazer isso? Deus é especialista em fazer coisas impossíveis, coisas extraordinárias, hein? Mas nós precisamos profetizar, ou acreditar naquilo que está sendo profetizado. Você vê que vinha uma multidão, 3 nações, contra quem? Josafá. Vinha 3 multidões contra Josafá, e ele perdeu as forças, perdeu os ânimos, mas ele passou a buscar o Senhor, buscar Deus. E o Senhor disse que aquela peleja não era mais dele, a peleja era do Senhor. E Josué, lá no livro de 2 Crônica 20, se levanta e diz: ouve, povo de Israel, Jerusalém não dá. Crê no Senhor teu Deus estarás, e crê nos seus profetas prosperarão. Amém? Amém. Os que acreditou ali na profecia de Eliseu, a bênção foi gerada. Né? Deus supriu a necessidade de uma nação em um só dia. E Deus pode mudar a sua história em um só dia. Essa luta, isso que está incomodando a sua vida, em um só dia Deus mudar. É só você acreditar, é só você confiar que a maravilha vem. E o que me chamou mais a atenção, que aquele leproso disse que era dia de boas novas. Diz para o seu irmão: hoje é dia de boas novas. Que Deus pode mudar essa situação em 24 horas. E você glorificar o nome do Senhor e dar o testemunho no altar. Você crê, irmão, que Deus pode mudar essa situação em 24 horas aqui em entrevista? Quem está ouvindo isso? Ou está com o capitão? Diga aí para mim, se você está na fé ou está com o capitão? O capitão, irmão, por ele ter aquelas patentes, era difícil de acreditar. Que o quarto ia ser o quê? Revestido. Mas vamos tirar patente, título, tudo, e vamos crer no Senhor. Amém. Você vê como Davi ele leva a arca para Jerusalém. O que é que ele tira? Ele tirou a barca de rei, tirou isso tudo e começou o quê? Adorar o Senhor, reverenciar o Senhor. Então a gente precisa crer, irmão, no poder de Deus. E Jesus disse ao Pai do Menino: tudo é possível ao que crê. Diga para a pessoa que está falando: tudo é possível ao que crê. Agora pergunta para essa pessoa: você crê no milagre de 24 horas? Diga para a pessoa: você crê? Agora diga para você: está na fé ou está no café? Aqui foi um milagre em 24 horas. Foi um milagre em 24 horas. Amém, Deus. Né? E o milagre aconteceu. E Deus usou a vida de quem? De 4 leprosos, dizendo:
Se ele se calasse, poderia absorver o mal sobre ele, mas era dia de boas novas. Que a notícia tinha que chegar até a casa do quê? Do rei. E a notícia vai chegar até a tua casa do milagre. Amém? Não? Assim como Israel viu o milagre de 24 horas, você também vai viver o seu milagre. O milagre que você está precisando. Amém, Deus. Amém? Por que você vai precisar que Deus libere esse milagre? Porque a fé que ouviu o quê? Ouve a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. E a decisão de crer quer. A decisão de confiar quer. Às vezes a pessoa está passando por tanta luta, passando por tanta coisa, que não crê mais em nada, não crê sobre o natural de Deus. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje, ele não mudou. A seca foi grande, e a seca existe hoje também. Algo que vem para nos cercar, para nos paralisar, mas aí, irmão, quando você crê no Senhor, Ele faz um milagre. Amém. E Ele faz um milagre. E aí, o capitão quer segurar o portão e o povo com fome. Aí ele foi atropelado ali. Quer dizer, viu, mas não participou da glória de Deus. Mas eu vou liberar o que o Senhor disse para Marta. Marta, não te disse eu. Se tu crer, verás a glória de Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Se tu crer, verás a glória de Deus. Amém, Deus. Eu creio no nome de Jesus. Fica de pé. Chamar a irmã para que estava no novo aqui, a irmã Renata. Amém, Deus. E depois você vai orar. Amém. Hoje, irmão, só precisa de uma coisa sua, né? Amém, Deus. Mais de nada, só você crer. Amém, Deus. Hoje, só precisa de você somente crer.